queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor. E eu queria ler com você a palavra do nosso Deus, que se encontra em Salmos capítulo 100, versículo 2, que nos diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. E é por isso, irmãos, que nós estamos reunidos nesta noite, para prestarmos culto ao Senhor com alegria, para dar ao Senhor o nosso melhor. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor pela misericórdia dEle, pelo cuidado dEle na sua vida? Você já pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas? Coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos no Teu santo nome, meu Deus, para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor. Agora, Pai, que nós iremos cantar louvores ao Teu nome. Recebe cada um desses cânticos, que nós o fazemos, meu Deus, para a Tua honra, para a Tua graça e para o Teu poder e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Vamos então adorar ao Senhor. Convide todos aí na sua casa, seus amigos, seus vizinhos, para nos juntarmos nesse momento e adorarmos ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor então com alguns cânticos espirituais. Deus nos abençoe e vamos adorar ao Senhor. Amém. Momento de glorificação e exaltação ao nome do Senhor, porque dele, para ele são todas as coisas.
convidar a todos que estão assistindo esse vídeo, nesse momento, que adore junto conosco. A presença do Senhor, Ele tem nos alcançado a cada dia, e os olhos dele têm e está sobre nós todos os dias das nossas vidas. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, a sua mão poderosa com a sua destra vem sobre nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos adorar o nosso Deus neste momento, com louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Se você tem fôlego, adore ao Senhor, independente da circunstância. Nós acreditamos no nosso Deus, nós acreditamos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém. Então, vamos adorar a Ele, porque Ele vai fazer o que Ele tem para fazer. Amém? Glória a Deus. Somos sua voz.
irmãos, como é bom podermos adorar ao Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor nessa noite com você. Quero convidar você que abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmos número 3. Livro dos Salmos, o Salmos número 3. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e tomo a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, obedecendo o seguinte tema. Deus é o nosso porto seguro. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes a nossa vida nos apresenta muitas tempestades. E assim como um navio navegando em alto mar e não vê a hora de chegar ao porto para encontrar segurança, não só para a carga que ele está transportando, mas também para os seus marinheiros que estão conduzindo, é dessa mesma maneira que eu e você, como cristãos navegando por essa vida e enfrentando todos os tipos de tempestade, nós encontramos este lugar seguro na presença do Senhor. O Senhor Jesus é o nosso porto seguro. O Senhor Jesus é o lugar onde, de fato, nós encontraremos segurança para as nossas vidas. É bem verdade, irmãos, que muitas das vezes a vida nos apresenta momentos delicados. Passamos por muitas tribulações, passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas dores, enfrentamos muitas angústias em nossas vidas, temos que lidar com muitos inimigos físicos, inimigos muitas vezes espirituais, mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor é o nosso porto seguro. É no Senhor que nós encontraremos então segurança para as nossas vidas, é no Senhor que nós encontraremos então o lugar para descanso das nossas almas. A palavra do Senhor nesta noite vem ao nosso encontro nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, e as pessoas estão tão desesperadas, passando por tantos problemas, sejam problemas na área alimentar, sejam problemas na área de saúde, sejam problemas na área emocionais. Pessoas que estão se sentindo reféns do medo, pessoas que estão se sentindo reféns de todas as coisas, pessoas que muitas das vezes estão desesperadas por uma palavra que os ajude, uma palavra que os incentive, uma palavra que guarde, uma palavra que liberte, uma palavra que traga amor, carinho, esperança aos seus corações. E desta maneira, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra do Senhor, através do texto que nós lemos, nos apresenta justamente esse porto seguro, nos mostrando que, independente do tamanho das nossas tempestades, independente do tamanho das nossas circunstâncias, independente do tamanho do temporal que nós estamos passando, nós verdadeiramente podemos encontrar esse lugar seguro, esse lugar, querido, onde vai trazer esperança, alegria, paz e alívio aos nossos corações. Desta maneira, nós vemos então que o texto que nós lemos foi escrito pelo salmista Davi, o rei Davi. E provavelmente o cenário que Davi estava enfrentando aqui é durante a fuga que ele estava tendo em relação ao seu filho Absalão. Absalão havia se revoltado contra ele e ele então foge com os seus homens para preservar a sua vida. E você pode ler essa história depois em 2 Samuel, a partir do capítulo 15 até o versículo 18. Davi e seus companheiros haviam atravessado o Jordão e acampado em Manaim, e o Salmo 4 também foi escrito nesse mesmo contexto. Mas é interessante, irmãos, que Davi vai destacar nesse texto algumas coisas importantes.
Davi vai olhar para aquela circunstância e vai entender que apesar de todos aqueles problemas que ele estava vivendo, apesar do perigo ser real na vida dele, ele não tinha o seu coração abalado, pois ele sabia que o Senhor era o seu porto seguro. O Senhor era aquele lugar que ele encontrava segurança. Ele chega a dizer, olha, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. O que Davi estava dizendo é a seguinte coisa, ela não importa o tamanho do cenário que eu estou vivendo, não importa o tamanho da barreira que eu estou passando, o Senhor é o meu lugar seguro, eu posso deitar a minha cabeça em segurança, eu posso colocar minha cabeça no meu travesseiro em segurança, porque o Senhor é aquele que me sustém, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que me dá esperança, o Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor não me deixa sozinho. Mas a título de introdução, meus irmãos, é importante nós olharmos para esse texto, encontrarmos 3 atitudes de que Davi teve diante do seu sofrimento e que exalam muito bem aquilo que o texto tem a nos ensinar nessa noite sobre o nosso lugar seguro, é a presença do Senhor. E a primeira coisa que nós encontramos nesse texto, irmãos, é que Davi não nega as suas fragilidades e os seus medos. Ele reconhece as suas limitações. E os versículos 1 e 2 que nós vemos, ele diz assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca me salvará. Davi não tem vergonha de reconhecer as suas fragilidades. Davi não tem vergonha de reconhecer as suas limitações. Davi não tem vergonha de entender que aquele momento que ele estava passando não era o momento mais agradável da sua vida. Davi não tem vergonha de expressar as suas inseguranças e de falar com o Senhor, estou com medo. Muitos são aqueles que querem ver a minha destruição. Muitos são aqueles que buscam pela minha vida para me fazer o mal. Muitos são aqueles que trazem todo esse mal à minha vida. Davi reconhece que ele estava com dificuldade. E ele sabia que somente o Senhor, poderia de fato ajudá-lo e socorrê-lo naquela situação tão drástica, aquela situação tão perigosa e aquela situação tão desagradante e degradante que ele estava vivendo. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós aprendemos que com Davi que nós também não devemos ter vergonha de dizer a Deus que nós estamos com medo dessa pandemia. Medo das circunstâncias que podem vir em decorrência dessa pandemia. Medo da situação financeira que o nosso país pode se infiltrar, mas tão somente o que nós não podemos perder é a certeza de que o Senhor é o nosso lugar seguro, de que o Senhor de fato é o lugar onde nós podemos encontrar segurança para as nossas vidas. Como disse o grande estadista inglês Jamie Carrington, quando ele diz que uma mentira pode estar quase do outro lado do mundo, mas a verdade está sempre pronta para alcançá-la. Davi não tem vergonha de ser sincero com o Senhor, e eu digo a você, seja sincero com Deus. Coloque diante do Senhor todos os seus medos, as suas angústias. Não tenha medo de dizer, Deus, eu sou fraco, eu sou limitado, eu estou com medo. Meu coração está dessa maneira então fragilizado por conta de todas essas coisas que nós estamos vivendo e passando nos nossos dias. Coloque isso diante do Senhor, querido. Não tenha vergonha de expressar as suas fragilidades, mas tão somente não perca de vista a certeza de que o Senhor é o nosso lugar seguro. Mas a segunda atitude de Davi é que Davi entende que sua confiança no Senhor era muito maior do que sua angústia. E aí os versos 3 e 4 que nós lemos diz assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Dessa maneira, irmãos, Davi tem uma visão real e ele reconhece que o Senhor era muito maior do que a angústia dele. A confiança dele era muito maior do que os problemas que ele está vivendo. E é por isso, irmãos, que no meio de todas as dificuldades que nós estamos passando, de isolamento social, de não poder sair de casa, nós não podemos murmurar contra Deus.
Nós não podemos fazer como os ímpios fazem, questionando a autoridade de Deus. Pelo contrário, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, maior do que a minha angústia, maior do que a sua angústia, maior do que a minha dor, maior do que a sua dor, maior do que o meu desespero, maior do que o seu desespero. Tem que ser a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é maior do que todas essas coisas. E ele mesmo diz: já o Senhor clama em alta voz do seu santo monte, ele me responde. Davi tinha uma convicção muito clara na sua vida, ao entender, querido, que o Deus que ele servia era muito maior do que as circunstâncias que ele estava passando. Que o Deus que ele pregava, o Deus que ele honrava, o Deus que ele sacrificava, o Deus que havia feito a promessa a ele de reinar sobre o seu povo, era muito maior do que as suas angústias, suas limitações. E o nosso Deus, querido, é maior do que as nossas dores. O nosso Deus é maior do que as nossas limitações. O nosso Deus é maior do que tudo aquilo que eu e você podemos enfrentar nesta vida. Então somente não perca de vista a sua confiança no Senhor. Se o seu coração está abatido, se o seu coração está abalado, se o seu coração está detrido, se o seu coração está com medo, não tenha vergonha de, em primeiro lugar, reconhecer as suas limitações. Não tenha vergonha de reconhecer que você está com medo. Em segundo lugar, entenda que a confiança no Senhor, na ação no Senhor, na dependência do Senhor, é muito maior do que todo e qualquer problema que eu e você podemos viver em nossas vidas. Mas a terceira atitude que Davi expressa no texto para nós, antes de nós entrarmos nas aplicações para a nossa vida, é que Davi, diante daquela circunstância, ele descansa na certeza da sua vitória no Senhor. Veja os versos de 5 a 8. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sempre ao seu povo. Então veja o que Davi está dizendo. Davi, mesmo naquele estado de insegurança, ele é capaz de descansar no Senhor, porque ele sabia que do Senhor viria a recompensa. Que no Senhor a vitória é certa, de que no Senhor a recompensa é exata, de que no Senhor é que encontraremos tudo aquilo que eu e você precisamos para passar por esses momentos de angústia que nós estamos vivendo. Davi, irmãos, expressa que mesmo no pior cenário, no céu mais enegrecido, na pior tempestade, a luz do Senhor sempre irá brilhar por nós. Por mais difíceis que sejam os nossos inimigos e por mais aparentemente que sejam ferozes, bravios e esboçando reações contra nós, o Senhor sempre nos ajudará, o Senhor sempre nos socorrerá. Por mais difícil que seja essa situação que eu e você estamos vivendo, o Senhor irá nos socorrer e o Senhor já tem nos socorrido, dando-nos a sua esperança, dando-nos a sua palavra, dando-nos a oportunidade de viver mais profundamente a nossa fé, consolando os nossos corações, endireitando as nossas vidas, nos dando a oportunidade de corrigir erros da nossa vida, nos dando a oportunidade de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, aprofundar o nosso conhecimento no Senhor. Davi, diante das suas calamidades, Davi então descansa o seu coração no Senhor, porque ele sabia que no Senhor a certeza era certa. Por isso, querido irmão, querida irmã, não perca de vista a sua confiança no Senhor, porque o Senhor de fato é o nosso porto seguro. O Senhor é de fato o nosso lugar seguro. Como disse um missionário escocês há muitos anos, não há lugar mais perigoso para o homem do que estar fora da vontade do Senhor. Mas não há lugar mais seguro para o homem do que estar no centro da vontade do Senhor. E o lugar mais seguro que eu e você podemos estar é na presença do Senhor. Porque Ele sim
é o nosso porto seguro. Ele sim é quem nos guarda. Ele sim é quem nos livra. Ele sim é quem endireita os nossos caminhos. Ele sim é quem endireita os nossos passos. Mas quais são as lições, irmãos, que nós podemos tirar desse texto? E que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração é: não tenha vergonha de admitir as suas limitações e os seus medos. Muitas vezes nós temos a tendência, irmãos, de não sermos sinceros com o Senhor em nossas orações. Nós vamos orar confessando os nossos pecados, nós dizemos a Deus: perdoa a multidão dos nossos pecados. Nós vamos orar ao Senhor falando das nossas necessidades, nós falamos: Senhor, conhece todas as coisas. Não tenha vergonha de confessar que você é limitado. Não tenha vergonha de reconhecer os seus medos diante do Senhor. Nós somos frágeis, nós somos limitados e nós precisamos entender que somente com o Senhor nós iremos romper e vencer todas essas coisas. E por isso Davi nos ensina essa sábia lição, que nesse tempo de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, que nós realmente precisamos de fato reconhecer que nós somos limitados, reconhecer os nossos medos, as nossas fragilidades e admitir que nós precisamos do poder do Senhor nas nossas vidas, que nós precisamos do socorro do Senhor na nossa vida. É a palavra do Senhor que Deus fala a Paulo. Quando Paulo ora pelo espinho na carne, o Senhor aparece dizendo a ele: olha, a minha graça, Paulo, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não iremos vencer, meus irmãos, tudo isso que nós estamos passando pela perspicácia humana, pela resiliência humana. Nós só iremos vencer todas essas coisas com o auxílio e com o poder do nosso Deus. É do nosso Deus que nós precisamos. E por isso nós precisamos reconhecer ao Senhor que nós somos frágeis. Reconhecer diante do Senhor que nós somos limitados. Reconhecer para o Senhor que nós estamos com medo e de que nós precisamos da intervenção dEle nas nossas vidas. Por isso, queridos, reconheça diante do Senhor os seus medos, suas fragilidades. Porque somente assim o Senhor poderá tratar cada uma delas na sua vida. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com o texto é: entenda que o Senhor é o nosso guardador fiel. E o versículo 3 e 4 nos mostra justamente isso, quando Davi clama. Ele clama para aquele que poderia de fato resolver o problema. Ele clama para aquele que de fato poderia o guardar. Ele clama para aquele que de fato poderia resolver tudo aquilo que ele estava passando e vivendo. E por isso ele pode agora descansar na presença do Senhor. Ele pode descansar na certeza de que o Senhor é o guardador fiel. Por isso o Senhor é nosso porto seguro. Assim como o navio encontra segurança nos cais, nós encontramos seguranças no altar do Senhor. Nós encontramos segurança nos pés do Senhor. Assim como o Salmo 90 descreve que, como uma galinha junta ali os seus pintinhos debaixo das suas asas, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ou seja, encontrará esconderijo para ele, encontrará esconderijo para a sua alma. E dessa maneira, meus queridos irmãos, o Senhor é o nosso guardador fiel. Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que nos coloca em segurança. Ele é aquele que nos dirige em segurança. Mas em terceiro lugar, saiba que no Senhor nós podemos encontrar paz, segurança, força e perseverança. E aí o versículo 5 diz: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Davi reconhecia isso, que mesmo no meio das piores tormentas que ele estava vivendo, mesmo no meio de toda aquela perseguição, ele ainda conseguia encontrar paz. Porque ele sabia que o Senhor era a paz dele. Porque ele sabia que o Senhor era a alegria dele, que o Senhor era a esperança dele, que o Senhor de fato era aquilo que ele precisava para superar tudo aquilo. E é isso que você precisa na sua vida. Você precisa descansar na certeza de que o Senhor é o nosso guardador fiel. O Senhor é aquele que nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece em todo o tempo.
O Senhor é aquele que nos permite, mesmo diante desse cenário desastroso, nos permite então descansar na certeza de que nós podemos deitar, dormir, repousar em paz e acordar, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá força, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá perseverança, aquele que nos pega pela mão, aquele que se faz presente, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que é água viva, aquele que é a porta das ovelhas, aquele que é o bom pastor, aquele que nos guia com a sua vara e com o seu cajado, aquele que nos coloca em segurança, aquele que nos dá expectativa e segurança da vida eterna. Ele sim pode nos dar a paz, ele sim pode nos dar segurança, ele sim pode nos ajudar em todo tempo. Mas em último lugar, descanse na certeza de que o Senhor trará no tempo dele o seu justo livramento, o seu justo socorro, o seu justo auxílio. E aí os versos 6 a 8 nós vemos, fala justamente isso. E o versículo 8 Davi fala: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Davi reconhecia, queridos irmãos, que o Senhor de fato era aquele que iria trazer no tempo certo o livramento sobre a sua vida. Ia trazer no tempo certo o socorro que ele estava precisando diante daquela situação. E também a palavra do Senhor diz para nós, nos nossos corações essa noite, que também no tempo certo o Senhor traz socorro, alívio, segurança. Nos ajudará a passar por tudo isso. E depois ainda cantaremos cânticos de adoração, de louvores, rendendo glórias ao nome do nosso Deus, reconhecendo que somente Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar e para nos fortalecer de todo mal. E nos fortalecer diante do mal. Por isso, querido, independente de quais sejam as circunstâncias que você está passando, independente de quais sejam as suas dores, independente de quais sejam as suas dúvidas, as suas angústias, a palavra do Senhor para você nessa noite é justamente essa. O Senhor é o nosso porto seguro. Não tenha vergonha de reconhecer que você é limitado. Não tenha vergonha de reconhecer que você está com medo. Entenda que o Senhor é o nosso guardador fiel. Entenda que o Senhor é aquele que nós podemos encontrar paz, segurança e descanso para as nossas almas. E entenda que o Senhor, no tempo certo, nos ajudará a descansar, porque Ele trará o seu justo auxílio e socorro e livramento sobre as nossas vidas. Mas eu queria orar com você e queria convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. O que é que está te causando angústia, dor, que está levando o seu coração a ficar com tanto medo e estremecido? Coloca diante do Senhor nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar e nos guardar em todo o tempo. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado, meu Pai, pelo seu sustento. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela maneira poderosa como o Senhor opera aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós podemos de fato encontrar um lugar seguro. Podemos encontrar esperança para as nossas vidas. Podemos encontrar socorro para os nossos pesares. Por isso, meu Pai, visita cada um desses meus irmãos. Seja qual for as suas dificuldades, os seus medos, que eles possam ser consolados pelo Senhor nesta noite, que eles possam ser endireitados pelo Senhor nesta noite. Guarda teus servos, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito possa ser com você hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Pai, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render te adorar. Tudo que há em mim
queres, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Todos. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você possa adorar o Senhor juntamente com a sua família, independente das suas falhas, dos seus erros, mas que você nunca possa baixar sua cabeça e nunca possa deixar de acreditar que é só Deus que pode fazer o impossível na sua vida, e que cada vez mais possamos estar perto do Senhor, porque no mundo a Bíblia diz que jaz o maligno. A gente passa por provas, por decepções aqui nessa terra, por dificuldades, mas nós acreditamos que quanto mais perto de Deus estivermos, muito mais fortes seremos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Está aqui o Robinzinho, Vaniene e a Aninha. Tchau, gente. Fica com Deus.